Pai do Senhor para todos, mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre uma curiosidade bíblica. Por que Satanás lutou pelo corpo de Moisés? Por que houve essa luta entre o arcanjo Miguel e Satanás em prol do corpo de Moisés depois da sua morte? Esse único texto bíblico que fala especificamente dessa briga que teve entre o arcanjo Miguel e Satanás está em Judas, no versículo 9, já que Judas não tem capítulo, que diz o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então houve uma briga entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. A grande interrogação que paira já há muito tempo em meio aos estudiosos da Bíblia, em meio aos teólogos, é o porquê do interesse, tanto do arcanjo Miguel como de Satanás, pelo corpo de Moisés. Então, até o final do vídeo eu vou dar essa resposta para você. Mas antes vamos entender um pouco quem foi Moisés, alguns acontecimentos que vieram a acontecer durante a sua vida, o seu chamado por Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos egípcios. O nome Moisés significa tirado das águas. Moisés era filho de Arão e Joquebede, ele era da tribo de Levi, o seu irmão mais velho era Arão e sua irmã chamava-se Miriam. Na igreja católica e também na igreja ortodoxa, ele é venerado até hoje como um santo. A festa dele é celebrada no dia 4 de setembro. Segundo a Bíblia Sagrada, edição pastoral, por exemplo, o nome de Moisés é citado 894 vezes na Bíblia Sagrada. Quem foi Moisés? Ele foi um líder, um grande líder, ele foi juiz, legislador e profeta. Ele instituiu a Páscoa judaica e ele também guiou o povo por 40 anos no deserto até a terra prometida. Agora, algumas curiosidades sobre Moisés é que ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar. É claro que quando eu falo ele abriu, é claro que foi Deus usando a pessoa de Moisés. Ele também recebeu as tábuas dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai, depois foram transformadas e chamadas de a lei de Moisés, com outras coisas que foram acrescentadas. Ele fez, é claro que usado por Deus, água sair da rocha. Ele, através do seu clamor a Deus, fez com que pães descessem do céu para alimentar o povo de Israel. Ele foi usado por Deus também para operar milagres como codornizes vindo do céu para dar carne ao povo que pedia carne. Ele foi um homem que tinha uma intimidade grandiosa com Deus. Deus falava com ele face a face. Ele teve o privilégio de ver a terra prometida, porém não pôde entrar na terra devido a um pecado que ele cometeu, quando Deus mandou ele falar com a rocha. E ele, por estar talvez até estressado com o povo, as murmurações, ele bateu na rocha, que representa Jesus, que é a pedra de esquina, a pedra angular. Por isso Deus não permitiu entrar na terra prometida. Ele morreu com 120 anos de idade, com uma condição física ainda boa, segundo os relatos bíblicos e históricos. E, de acordo com a própria Bíblia, em Deuteronômio capítulo 32, versículos 51, 52, Números capítulo 20, versículo 12, Moisés foi avisado por Deus
que não lhe seria permitido levar os israelitas através do rio Jordão por causa da sua transgressão nas águas de Meribá, e que ele morreria no Monte Nebo, de onde contemplaria toda a terra de Canaã. Desta forma, ele reuniu as tribos e entregou-lhes uma mensagem de despedida, que é usada para formar o livro de Deuteronômio. Quando Moisés terminou, ele entoou um cântico e pronunciou uma bênção sobre o povo, subiu ao Monte Nebo para o cume de Pisga, olhou para a terra prometida de Israel, espalhada diante dele, e morreu. Segundo uma certa lenda talmúdica, em 7 de Adar, exatamente no seu aniversário de 120 anos, o próprio Deus o sepultou em um túmulo desconhecido, em um vale na terra de Moabe, defronte Baal-Peor. Aí tem um texto que se usa para dar uma credibilidade a essa lenda, Deuteronômio capítulo 34, versículo 6, mas é claro que é uma lenda. Moisés, portanto, foi um instrumento de Deus na criação da nação de Israel, comunicando-lhe a Torá, né? Ele é o escritor dos 5 primeiros livros que hoje nós temos da Bíblia, que chamamos hoje de Pentateuco, né? Tratado nas Escrituras como o mais humilde do que todos os homens que havia sobre a face da terra, ele foi o mais humilde, está em Números 12 e 3. Ele gozava de privilégios únicos, pois não se levantou mais em Israel profeta algum como Moisés, com quem Jeová tratasse face a face, como está em Deuteronômio capítulo 34 e versículo de número 10. Moisés ainda é respeitado por várias religiões, como o cristianismo, que é o nosso caso, o judaísmo, respeita muito a figura de Moisés, e o islamismo. Moisés é muito respeitado também no islamismo. A Bíblia também fala a respeito da transfiguração de Jesus, junto com os seus discípulos, aonde Moisés aparece ali para Jesus e também para os seus discípulos. Está em Mateus capítulo 17, versículos do 1 ao 4. A Bíblia diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte alto, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Então, esse texto em si já dá para termos uma convicção de que o erro de Moisés, o pecado de Moisés de ter batido na rocha, não foi o suficiente para apagar toda a sua história de obediência a Deus e aos seus mandados, às suas ordens, mas que ele foi salvo e está com Deus. Com toda certeza nós temos essa convicção à luz da Bíblia Sagrada. Agora vamos para o assunto principal, que é: por que se deu a disputa pelo seu corpo? Tendo em vista que ele morreu, há até algumas teses que eu não concordo, que Deus o tenha ressuscitado, não existe nenhuma base bíblica para isso. O certo é o que a Bíblia diz, que ele morreu. Então vem a briga a respeito de quem ficaria com o seu corpo. Por que o interesse do diabo em ficar com o corpo de Moisés? Por que o arcanjo Miguel entra nessa briga para esconder o corpo de Moisés? É claro que é a mandado do próprio Deus. Em primeiro lugar, uma ideia que se tem de o porquê isso tenha acontecido é que essa disputa ela pode indicar que o diabo queria reivindicar a vitória sobre ele devido ao pecado que ele cometeu. Então, se esse entendimento é real, a briga não seria em si somente pelo corpo, mas também, é claro, pela sua alma, já que quando morremos, o corpo fica aqui, mas a alma é que vai ou para o céu ou para o inferno, conforme as Escrituras Sagradas. Agora, a segunda opção, que é
a que mais se enquadra, né, a que mais se acredita pela maioria dos estudiosos, e eu também acredito nessa opção, é que o diabo queria o corpo de Moisés para que os israelitas fizessem uma prática de idolatria com o seu corpo. Você certamente deve lembrar que enquanto Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte jejuando e falando com Deus, enquanto isso o povo, acreditando que ele já houvesse morrido, fizeram com os utensílios que as mulheres israelitas usavam um ídolo, um touro ali para adorar aquela imagem que eles próprios construíram. Então o ser humano tem uma tendência à idolatria, tanto pela sua natureza pecaminosa, como também existe, é claro, uma influência satânica para que isso aconteça. Quando o homem passa a adorar outro ser ou a outro Deus, entre aspas, que não seja o Deus único e verdadeiro, ele passa a desobedecer a Deus, realizando uma prática que é abominada pelo Senhor, e se continuar até o fim da sua vida nessa prática, perde a salvação. Então, o que mais se acredita é esta segunda opção, a qual eu fico com ela, que o diabo queria o corpo de Moisés para que houvesse uma idolatria dentre o povo de Israel. E para Deus evitar que isso acontecesse, o arcanjo Miguel pega o corpo de Moisés, o esconde, e certamente o próprio Deus, através de Miguel, o sepultou, não sabemos onde, até os dias de hoje. Isso é um mistério que certamente só será revelado a nós quando estivermos nos céus com Jesus Cristo de Nazaré. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aqui embaixo eu vou deixar o link do curso Qualidade Bíblica, onde você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e vai edificar muito a sua vida e lhe trazer um conhecimento extraordinário para tanto interpretar como para aplicar a Bíblia através da ministração da sua palavra. Deus abençoe você, sua casa e sua família em nome de Jesus.